Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal do Somos Todos Mestres, estamos aqui mais uma vez com vocês para trazer um tema, como sempre, muito interessante. Como sempre. Como sempre. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diversas terapias que existem, né? As terapias holísticas, os diversos tipos de tratamentos e diversas formas que a gente tem hoje em dia de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Para contribuir com o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. E eu tô aqui com a Joyce. Oi, Joyce! Oi, pessoal! Oi, Érica, tudo bom? Tudo jóia! E o Jefferson. Olá, Jefferson! Olá, Érica, tudo bem? Oi, Joyce. Oi, pessoal do Somos Todos Mestres, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai trazer para vocês aqui, lembrando que nós não somos especialistas nesses assuntos que nós vamos trazer, né? A gente vai indicar alguns tipos de tratamento, alguns tipos de terapias. Não somente indicar, mas a gente vai trazer aqui terapias que a gente conhece ou que a gente já passou por elas, né? Já teve algum tipo de atendimento e que foram muito benéficas para nós. E aí, por conta disso, a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês hoje sobre esse assunto. E eu vou passar para o Jefferson. O Jefferson começa a passar para o pessoal alguma coisa sobre as diversas terapias, né? Legal. Bom, a gente estava conversando então um pouquinho antes da gente fazer essa abertura para vocês e a gente estava pensando em técnicas holísticas que contribuem para o autoconhecimento, né? Todos nós aqui do Somos Todos Mestres, a gente gosta de pesquisar, estudar, temos amigos, colegas que trabalham com terapias holísticas, eu mesmo trabalho com alguma delas, e hoje a gente se dispôs a trazer um pouquinho dessas ferramentas que contribuem para o autoconhecimento. A importância da gente buscar outras ferramentas, ou pelo menos se interagir com esses assuntos que tem hoje cada vez mais na modernidade da humanidade, a gente está descobrindo formas de se conhecer, né? A importância de se conhecer virou, assim, prioridade máxima, né? As pessoas que eu atendo, elas querem se conhecer melhor. Só se conhecendo melhor que vão conseguir se desenvolver e conseguir chegar nos seus objetivos ou conseguir entender os pontos que afetam ela neste momento da vida ou que vem afetando ao longo dessa vida inteira, né? E aí a gente estava falando um pouquinho. Eu conheço uma das ferramentas muito interessante que até faz um link com aquele, acho que 2 programas atrás que a gente gravou sobre mudando as vibrações, né, as frequências, né? Sim. Que são as tigelas de cristais, com o Luiz e a Rita Pontes. E eu conheci eles há vários anos atrás, acho que talvez uns 6, 7 anos atrás, e eles trabalham com as tigelas de cristais em meditações, e tem um reflexo no corpo físico com a vibração que as tigelas emanam. Acho que muitas das pessoas aqui do Somos Todos Mestres conhecem. Isso a gente até vai depois deixar lá no site, né, Érica? Isso. O site do Luiz e da Rita Pontes. E assim, são instrumentos que a pessoa vai tocando, né, com um bastão especial, mais aquela tigela, que é conhecida também internacionalmente como Crystal Ball, né, que é uma tigela de cristal, como se fosse uma bola de cristal, e emite assim, uma frequência, uma onda sonora que gera movimentos de cura, né, acessando as nossas células, o nosso corpo astral, o nosso psicossoma,
mexe com as emoções, com sentimentos, e é uma ferramenta muito, muito legal, assim, até eu recomendo o pessoal entrar no site muito bom, muitas informações, a pessoa também pode adquirir, comprar uma crystal ball, uma tigela de cristal, e você usar dentro de casa para você mesmo. Então, acho que como uma primeira dica, depois a gente vai falar de outras técnicas, né? Tem outras coisas para falar também, mas eu acho que essa é uma bem legal. Quem acessar lá vai curtir bastante. Tem também gravações dos sons de cada tigela, então é legal você até ouvir um pouquinho e falar, caramba, que bacana, né? Sim. Então, essa é a minha dica, assim, primeira, depois a gente fala de outras também, né? Aí se fala um pouquinho aí o que você também traz pra gente aí. Tem tanta coisa, né? É legal a gente falar sobre isso. Eu gostei da sugestão da Érica desse tema, porque é que nem a gente estava conversando, a maioria não conhece muito, né? Ou então, às vezes até conhece algumas, mas não conhece outras. Então é legal a gente estar trazendo algumas, né? E eu fiz essa das tigelas, do som das tigelas, maravilhoso. Eu também fiz aqui na minha cidade. Nossa, você sente vibrar, assim, o teu corpo legal, físico mesmo, é muito forte. Eu gostaria de indicar, para quem tem possibilidade de fazer mapa astral. O mapa natal, principalmente, né? Porque semana passada. Falando... Oi? Semana passada. Olha, você fez? Passado. Todo ano eu fiz. Legal. É muito bom porque para autoconhecimento é uma ferramenta muito completa. Então você... É que nem eu estava até conversando com a Érica outro dia. Você começa a se entender como ser. Porque tem muitas coisas que a gente acaba não aceitando, né, da forma que nós somos. A gente acredita que aquilo não é bom, que aquilo é errado, que precisa melhorar e que tudo mais. Mas o mapa astral te mostra exatamente tudo que você é, como você foi feito, digamos assim, né? Mostra todas essas características, qualidades e defeitos. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente começa a se entender. Porque enquanto é uma coisa que a gente não tem muita consciência, a gente rebate, a gente não aceita, a gente ignora. E quando o mapa astral vem e te traz de uma forma mais palpável, né, o que você é e como você é, isso ajuda demais, porque você se aceita como pessoa e aí você se adequa da forma que você é. Então você vai começar a buscar coisas na sua vida que façam sentido para você, né, que façam com que você se encaixe da forma que você é. E aí você para, aconteceu muito comigo, você para de ficar combatendo partes suas, na verdade, que bem direcionadas acaba até sendo qualidades. Então é uma ferramenta muito completa, eu digo até no sentido de entender as prováveis direções que a sua vida vai tomar, porque nada é fixo, né, no mapa astral, mas você tem, em todas as áreas da vida, você tem prováveis direções, né, que você pode tomar. E é até bom que a gente saiba, porque aí você vai estar se direcionando, mas de uma forma mais certeira, né? Porque se aquela área vamos falar da área de trabalho, né? Que tem 3 casas no mapa astral que falam sobre o trabalho. Se a gente entender para onde, né, é a nossa maior tendência, a gente tem uma possibilidade maior de dar certo naquilo, né? Então você não dá tantas voltas, não faz tantas coisas com aquele esforço máximo e sempre de uma forma muito difícil. Então eu acho que é muito bom porque você tem um direcionamento e você também se conhece. Então eu acho que é uma ferramenta muito completa, vale a pena indicar aqui para o pessoal. Como profissional eu indico o Luiz Louceiro, depois eu vou deixar também... a gente deixa na Érica, no site, o site dele, ele é um astrólogo antigo já, então ele tem muito conhecimento, ele é filósofo também, é um ótimo profissional, então a gente vai deixar os contatos dele também. E a respeito desse assunto dos cristais, né, da tigela dos cristais, eu não conhecia, e isso é uma coisa muito legal, e é um tema muito interessante justamente até pra gente também. É verdade. Porque eu fiquei conhecendo da Joyce quando ela comentou lá na rede social dela que ela tava indo fazer. E aí o Jefferson explicou um pouquinho mais agora e eu não conhecia. Agora, sobre o mapa astral, uma coisa legal que é interessante colocar sobre isso que a Joyce estava falando, que eu acho que a gente deixa de querer se encaixar no que o outro fala como as coisas são. Exatamente. A gente deixa de querer se encaixar no quadrado do outro. Ou no quadrado do que a sociedade comenta que deve ser, né?
E a gente começa a perceber e a se encaixar com a gente mesmo, assim, com o nosso jeitinho de ser. A gente para de sofrer, assim, né? De, eu sou assim, eu não sou que nem fulano, ciclano, beltrano. Mas aí você se entende, você é assim, pronto, né? Ver os registros que estavam nos astros quando você nasceu, né? Isso. Um pouco da tua trajetória, que você pode, você vai lá investigar, então, como você era criança, né? Quando você era pré-adolescente, encaixa algumas coisas que aconteceram com você no início da tua vida, na tua família, conflitos com o pai, com mãe, sei lá, com o marido, com a esposa, na área de trabalho, né? Algumas coisas, inclusive, dentro do mapa astral, mostram algumas travas e bloqueios de outras encarnações, né? Então, eu atendo bastante pessoas que no mapa indicam determinadas coisas, tem alguns conhecidos que trabalham com mapa astral. Então, o mapa astral é muito legal porque você pega um cenário bem mais amplo e aí você consegue, é o que você falou, às vezes o que parece ser um defeito, mas bem trabalhado é uma qualidade, né? O mapa astral é uma ferramenta poderosa também de autoconhecimento. Um exemplo desse assunto de parecer que é um defeito, eu sempre achei que a minha sensibilidade aflorada, que a minha mediunidade era um defeito. Eu achava que isso era um defeito, era um problema, um defeito de fábrica. E era uma qualidade, só precisava ser bem trabalhada para você conseguir direcionar esse potencial, né? Exatamente. Exatamente. E continuando sobre esse... Oi? Eu ia falar, e você? Continuando nesse tema, né, de trazer algumas técnicas aqui para vocês, eu pensei em trazer sobre uma que eu fiz no início do ano. Inclusive, a Joyce estava comigo no dia, lembrei agora. Foi. Tava com a Érica, quando eu fui visitar a Érica. Isso, eu tava no Brasil, e aí a Joyce foi lá me visitar, e não existe coincidência, né, que eu ia falar coincidentemente, mas não existe coincidência, eu tinha agendado uma terapia de constelação familiar. E aí a Joyce até foi junto comigo lá no dia que eu fui fazer. E, gente, foi fantástico, porque trouxe muitas coisas assim pra mim, trouxe clareza depois, inclusive, não só durante o momento do atendimento, mas depois também. E aí, falando um pouquinho sobre a constelação familiar, também não sou terapeuta, não sou consteladora, só passando um pouquinho do que eu estudei sobre o assunto. Mas a constelação familiar, para quem desenvolveu, o Bert Hellinger, ele comenta que existe um inconsciente, não só o inconsciente coletivo, mas também o inconsciente familiar. E que nesse inconsciente familiar constam todas as partes energéticas de tudo que a nossa família e os nossos antepassados vivenciaram. E aí desse inconsciente, né, dessa força familiar, ele elencou três diretrizes, né, 3 leis da constelação familiar, que são... deixa eu pegar para vocês aqui, que eu cheguei a fazer um post lá no meu blog sobre esse assunto. Que são a lei do pertencimento, que todas as pessoas na família têm o direito de pertencer, e que se alguém ser excluído da família, isso gera uma parte energética de desconforto, né? E que se alguma pessoa posterior entrar em algum desequilíbrio emocional, ela pode se conectar com esse desequilíbrio também que foi gerado no antepassado. Então é algo bem interessante. Tem também a ordem da hierarquia, que aqueles que vieram primeiro são maiores, porque eles vieram primeiro, lutaram, entre aspas, né, e venceram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. É outra parte que eu acho muito linda também, da constelação familiar. E a terceira lei, que fala do equilíbrio, que a gente sempre tem que saber do equilíbrio entre o dar e receber. Que às vezes a gente quer salvar demais o outro, salvar o familiar, ou às vezes salvar o pai ou a mãe, e é onde a gente entra em desequilíbrio, inclusive com a lei anterior, que eu citei, que é a da ordem e da hierarquia, porque às vezes a gente entra num desequilíbrio querendo salvar o pai, ou querendo salvar a mãe, ou querendo interferir no casamento, ou às vezes interferir na vida de um irmão, e isso
acaba que a gente, que veio depois, fica querendo se colocar acima daqueles que vieram antes, que são os nossos pais, né? E todos os nossos antepassados. A parte da constelação familiar, para mim, foi algo muito importante, muito. Eu cheguei a comentar com a Joyce aqui, eu nem aqui, e nem no meu canal eu tinha compartilhado ainda, mas eu tinha certas projeções não lúcidas, eu sabia que eram projeções por conta das situações que eu vivenciava, aí depois eu acordava e ficava, gente, o que eu tô aprontando do astral? Porque eu sempre estava junto com um rapaz, e esse rapaz era um rapaz jovem, de uns 20 e poucos anos, assim, e eu sempre estava junto com ele, para baixo e para cima. E às vezes a gente estava assim, meio que aproveitando a vida, assim. Era como se eu tivesse uns 20 e poucos anos de idade e estivesse saindo à noite para aproveitar. E eu não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. E foi justamente na época que eu procurei as constelações familiares, e eu procurei a constelação justamente por outros assuntos. Por assuntos de pai, de mãe, por a gente ficar numa preocupação exagerada com pai, com mãe. E quando eu vi a respeito da lei da hierarquia, que os nossos pais estão acima de nós, eles venceram primeiro, e eles nos deram a possibilidade de estarmos aqui. Então, quando eu vi sobre tudo isso, eu fiquei, gente, eu tô aí num desequilíbrio emocional em relação a esse assunto, então eu preciso tratar isso. Foi quando eu procurei a constelação. Só que depois eu tive alguns auxílios, inclusive, e aí eu chamo claramente de mentores, porque depois desse assunto eu tive alguns sonhos, entre aspas, que eu acordei e eu ouvi claramente uma voz me dizendo: lembra os seus sonhos, lembra o que você sonhou hoje. E eu comecei a lembrar de 3 sonhos que eu tinha tido, e um deles, a voz me falou claramente: você se lembra que você sonhou que a sua mãe era sua irmã? Então, assim, tem alguns detalhes ali do meu sonho que me mostraram que o rapaz que eu estava me encontrando no astral era um rapaz que, infelizmente, tinha passado por uma situação de não pertencimento. Vai eu me emocionar. Ele era para ser meu irmão. Só que ele não veio. Ele chegou a tentar vir, mas não veio. E eu tinha me conectado com essa coisa de cuidado. Eu tinha me conectado com ele e eu tava cuidando dele. E foi olha muito só, lindo. Tá explicado, né? Foi, assim, explicou, e foi tudo muito lindo, gente, porque você tem a oportunidade de entender o que está acontecendo com você e de não só se libertar, entre aspas, mas de libertar o outro também, que foi o que aconteceu depois, né? Eu sentei, mentalizei, conversei com ele muito, e disse a ele que ele não precisava mais ficar preso, que ele podia continuar, que ele podia seguir o caminho dele. E aí foi lindo, porque depois disso nunca mais, assim, eu senti claramente ele indo, sabe? Ele seguindo. E eu, inclusive, vi mentalmente 2 mentores pegando ele e levando ele, assim. Foi muito lindo. Lindo, hein, Érica? Foi um resgate, né, que aconteceu. Eu acho que depois dessa história, esse reviver, né, essa emoção, né, muito lindo o seu relato. Eu acho que a gente poderia encaixar, que acho que tem tudo a ver, a projeção astral, né, porque o que fez você fazer essa junção desse entendimento foi os seus sonhos, entre aspas, né, que não eram sonhos, eram projeções astrais, e onde que você se encontrava não lúcida ou semilúcida, e depois seus mentores foram, como você falou, eu posso dizer, foram os mentores que me recomendaram, preste atenção nos seus sonhos, né, e assim, um pouco do meu despertar só foi por causa da projeção astral. É mesmo? Dos quais eu venho fazendo há
anos, e foi isso que me conectou com o trabalho que eu faço até hoje, né, com os vídeos de projeção astral com Wagner Borges, meu amigo e professor, que, na minha opinião, isso é minha opinião, não só minha, mas de muitas pessoas, que ele é o maior conhecedor, o maior professor assim, que a gente tem na atualidade no que tange o assunto da projeção astral. Então, a projeção astral encaixa nesse nosso momento aqui de ferramenta de autoconhecimento, Sim. porque aí nós estamos falando da nossa essência, assim, ali, né, total dela, e com o amparo ainda dos amparadores, né, os mentores ou guias espirituais. E aí o que eu poderia recomendar, né, para o pessoal aqui do Somos Todos Mestres? Para acessar também o site, a gente vai deixar lá no site do Somos Todos Mestres, o site do IPPB, que é ippb.org.br, da qual aí teria uma certa restrição. Os cursos são feitos por ele aqui em São Paulo presencialmente, então teria que ser aqui de São Paulo, capital, ou São Paulo, cidade, conseguir chegar, estado, né? Mas é uma ferramenta maravilhosa, porque aí a gente sai do corpo, tem um estudo, né, algumas fases do curso, que potencializam as saídas lúcidas e rememorizar também as experiências. Então, isso traz um grande amparo de autoconhecimento e a conexão com o mundo espiritual, com os mentores, ou seja, esse desfecho maravilhoso da tua história, Érica, aconteceu com... Você já tinha isso, você já tinha essa abertura, eu também tenho, a Joyce também tem, mas quem quer desenvolver isso é possível, é claro, com muita dedicação, com muito estudo, não é de uma hora para outra, né, não é um passe de mágica. Eu sei que as pessoas gostam muito de passe de mágica, elas adoram, o humano é danado, né, que é tudo assim, de bate-pronto, resolve, e as coisas não são assim, né? Nós estamos aí reencarnando várias e várias encarnações, o nosso espírito é muito, muito antigo, justamente porque as coisas não são através de um passe de mágica. Precisam de encarnações, entre aspas, vidas e vidas e vidas, para você ir desenvolvendo uma coisa aqui, outra ali, mexendo uma coisa ali, outra aqui. É muita coisa, né? Então, ainda bem que nós estamos aqui falando desse tema, ferramentas que cada vez mais surgem para ajudar as pessoas a poderem se conhecer melhor, e se conhecendo melhor entre suas limitações e suas qualidades, é o caminho perfeito para que você possa aproveitar melhor a sua encarnação, né? Então, projeção astral, uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, se, é claro, se dedicar e estudar, né? Legal, já preciso ter falado da projeção astral. Ela é muito propícia também para esse momento, porque essa coisa de fazer curso, gente, é muito bom você mergulhar no assunto, porque assim, eu vejo que muitas pessoas no meu canal perguntam muito sobre técnicas para sair do corpo, técnica, mas não é só técnica, né, é o conhecer, é o entrar nisso mesmo, né, quando você começa, por exemplo, eu fiz curso de projeção astral com a Liliane Moura, foi maravilhoso, gente, enquanto eu estava fazendo esse curso, assim, primeiro tem a coisa do foco mental, né, tudo que você põe a sua atenção, você potencializa. Então, quando você tá pondo a sua mente naquilo, ela tá entendendo aquilo, né? E na época que eu tava fazendo o curso com a Liliane, eu tinha muitas projeções lúcidas, muito mais do que eu tenho até hoje. Porque o foco tava muito naquilo, então eu lia muito sobre aquilo, né? Então, fica tudo assim muito mais fácil. E eu super indico o curso, porque além de ter o foco, além de fazer bem pra você, né? Porque é uma conexão com o outro lado, uma conexão com o espiritual, também vai te trazer muitas respostas, vai te fazer entender as coisas de uma forma diferente. Então, é muito bom, né? O conhecimento nunca é demais. A Lili, você sabe, né? É minha amiga também, a gente estudou junto com Não! Jura? Você conhece a Lili também? Conheço, ela é maravilhosa. A gente estudou junto lá com o Wagner, né? Ela é incrível também, ela é maravilhosa, ela manja muito, tem os livros dela, né? Isso, sempre digo também. Uma excelente pessoa para se indicar. Esse mundo holístico, ele é bem pequeno. Né? Que legal! Né? Ela é maravilhosa. Demais. Podemos colocar, então, o site dela também,
né? Sim. Posso colocar também o programa que eu tenho com o Wagner Borges, que é Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, Sim. que fica lá no YouTube, no canal do IPPB, do qual eu também cuido no YouTube, que é basicamente assim, um curso muito, muito extenso. São, acho que, se eu não me engano, 25 vídeos, tem vídeos ali de mais de 1 hora, com basicamente o Wagner dando um panorama de várias informações, desde as mais básicas às mais completas ou complexas, do que tange todo o caminho da projeção astral, e tá de forma gratuita, um trabalho que eu e ele estamos fazendo há alguns anos, e a gente deixa o linkzinho aqui também, né, que é uma playlist só sobre projeção astral, ensinamentos físicos e projetivos. Sim. Ah, que legal. E Ótimo. a respeito da constelação, eu fiz a constelação com eu acho que eu não vou falar o sobrenome dela, não vou pronunciar de forma correta, com a Valéria Skrebsky, lá do Espaço Mohana Naline. Mohana Naline. Eu vou deixar também lá no site para quem tiver interessado, para quem quiser. Tudo relacionado à parte familiar, eu acho que compensa muito, muito, muito esse tipo de terapia, né? Esse tipo de tratamento. E é muito rico, né? Eu acho que é amplo demais. A gente pensou de passar sobre acupuntura, né, Joyce? Eu tenho mais uma que eu quero indicar. Que eu acho que vale muito a pena. Que é a leitura de aura multidimensional. Ah, sim! Que, inclusive, a gente trouxe a Andréa Peixoto, né, para um dos episódios aqui do podcast, que foi maravilhoso. E essa leitura de aura ela é uma leitura diferente, como a gente está explicando no outro podcast. Só resumindo aqui, é uma leitura de aura multidimensional, então não é uma leitura de aura que vê fisicamente como que é a aura, quais cores são. Na verdade, ela vai muito mais a fundo e ela traz coisas sobre você. Então, a Andréia, ela faz a leitura das 7 camadas da aura, inclusive cores que ela enxerga ali, mensagens que estão ali para você mesmo. Então, isso é muito interessante, porque é como se fossem mensagens nossas para nós mesmos. E são sempre chaves para você entender uma parte de você que você está em conflito, que você não está entendendo, ou que você precisa entender melhor, né? E para mim foi riquíssimo, foi uma experiência assim que eu indico para todo mundo, indiquei lá no canal, tô indicando aqui novamente, é muito rico, traz muita coisa e novamente, né, para o autoconhecimento, para você se conhecer cada vez melhor. Então, maravilhoso, tá mais uma indicação aqui. Nossa, eu assino embaixo, logo depois que a Joyce fez e a gente trouxe ela aqui no podcast, para quem não tiver escutado ainda, tem aqui, né, o áudio com as explicações, a própria Andréia explicando. Mas aí logo na semana seguinte eu quis agendar com ela, eu fiz também, e é incrível também como ela faz a leitura e de situações. Gente, ela viu situações na minha aura a respeito de conversas que eu tinha com meu pai sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre religiosidade, quando eu era criança. E só que ela não viu que era meu pai, ela viu que era uma presença masculina. Ela falou assim, eu vou chamar de noção pedra. Aí na hora que ela falou isso, eu falei, tenho certeza que ela tá falando do meu pai. Aí ela falou assim, não é que falte amor, não, tem muito amor, mas é aquela pessoa que não mostra sentimento, duro, assim. Eu falei, meu pai. Aí depois que ela foi descrevendo das imagens que ela tava vendo, eu falei, nossa, isso daí foi uma conversa que eu tive com meu pai quando eu era criança. E ela viu exatamente a idade. Ficou gravado, né? Ficou gravado, olha só. Porque foi algo muito marcante, porque foi relacionado à espiritualidade, foi relacionado a esses assuntos. Eu estava questionando, ali enquanto criança, eu estava questionando a respeito de Deus, a respeito de espiritualidade, essas coisas todas. Então, o que teve ali naquela conversa ficou muito marcado. Ficou tão marcado que tá na minha aura. Registrou na aura. Foi muito lindo. Isso foi uma das situações, né? Porque é incrível. É incrível a leitura de aura. Ela explica que isso, as experiências ficam muito marcadas na nossa aura. Então, que nem a Erika tá falando, né? Podem ser coisas da infância, podem ser coisas, inclusive, de outras vidas. E podem ser coisas que você tá passando atualmente. Então, ela disse que é muito dinâmico, a aura vai mudando, né?
À medida que você vai vivendo, vai tendo novas situações na sua vida, vem vindo coisas novas. Então, assim, é muito rico, né? Porque ela vai camada por camada. Na minha, ela acessou uma vida passada que falou muita coisa, assim, sobre o que eu vivo hoje, sobre o que eu sou, então reforçou mais ainda. E a gente dá muita emoção, né? Porque são coisas muito profundas, assim, né? E ressoa muito com o que a gente é mesmo. Então, uma indicação muito boa. Legal, né, meninas? Acho que o que a gente tem de tempo para o nosso... Né? A gente pode até depois fazer uma segunda bateria com outras técnicas também, né? Sim. Porque existem tantas, né? Sim. E esse tema, Joyce, a Érica mandou muito bem, né? Nossa, Sim. que iluminada. Verdade, né? muito boa a sugestão. É bom porque a gente começa a conhecer mais outras técnicas, outras, né, oportunidades mesmo de autodesenvolvimento. Igual essa dos cristais eu não conhecia, né? Das tigelas, do som. E eu acho que para quem estiver ouvindo, com certeza vai ser a mesma coisa. As pessoas vão ter absorvido novos conhecimentos, inclusive de coisas que vão ser úteis ali pro seu autodesenvolvimento de cada um, tenho certeza. Então tá, Legal. eu acho que no próximo episódio a gente pode sim, mais pra frente, trazer outros temas, igual a Joyce tinha comentado antes da acupuntura. Nossa, a acupuntura é riquíssimo. Eu já fiz há muito tempo, há muitos anos atrás. E assim, é incrível como que você sente na hora, assim. Então... Não é só pra relaxar não, viu, gente? É pra muita coisa, se não for pra tudo. Aí numa próxima eu explico direitinho. Provavelmente é para tudo, né? Já fiz o curso de acupuntura, já fiz também, passei por acupuntura. É realmente uma ferramenta muito, muito poderosa, né? E estamos falando de milhares de anos, né? É sabedoria milenar. Falando coisa de 5, 6 mil anos, né? Então, uma coisa... Gente, a acupuntura é muito mais do que só agora, no final do século XX, do século XXI, que o pessoal está dando uma... Aqui no Ocidente, uma reparada nisso que já existe há milhares e milhares de anos. Isso aí é muito incrível mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast dessa semana. Esperamos muito que vocês tenham gostado, porque para nós aqui foi emocionante. Nem eu imaginava que eu iria compartilhar sobre esse assunto. Eu não tinha falado ainda. Eu ia falar mesmo sobre a constelação, mas eu não tinha falado sobre esse assunto, porque realmente ainda mexe muito comigo, porque foi algo muito emocionante. Ainda é muito emocionante, né? Você saber que você encontrava com seu irmão no astral. Mas, enfim, foi muito legal esse episódio de hoje, muito emocionante, eu gostei muito, meu coração tá cheio de alegria aqui. E esperamos que vocês tenham gostado também. Acessem o nosso site para vocês deixarem sugestões de outros temas ou também para acessarem, né, qualquer um dessas pessoas que a gente indicou aqui como tratamento holístico. E o nosso endereço é o www.somostodosmestres.com. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Um abraço, um beijo muito forte e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Beijo no coração e até a próxima. Pessoal, gratidão. A gente se vê e está aqui ouvindo com vocês no próximo episódio do Somos Todos Mestres. Até mais.